nossa aula agora será de física, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Na aula de química eu já havia explicado para vocês que a nossa aula mudou um pouquinho, agora estamos utilizando o livro, né? Para que a gente possa começar a trabalhar com o livro, fazer os exercícios do livro, texto, resumo, vamos fazer tudo, tá? Então vamos lá. Capítulo 14, tá? Do nosso livro, ó, que livrinho verde nosso, tá? Sim. Bom, aqui tá falando sobre a temperatura do corpo, né? Quando nós estamos... Quando entra a estação do frio... Quando entra a estação do frio... a gente dá logo aquele alerta, né? O inverno chegou, né? Por causa da mudança climática. Mas pensar nessa estação nos bate o quê? Aquela vontade de tomar uma sopazinha, de ficar embrulhadinho na cama, né? Já de chegar logo à noite para você se colocar no lençol, na coberta, né? Para você ficar ali quietinho, né? Se sentindo protegido. Pois é. Mas quando os assuntos são de baixas temperaturas, aí vai um fato muito curioso. Você sabia que, na verdade, não é o cobertor que te aquece? Todo mundo pensa, né? O cobertor, ele não produz calor, não. Ele simplesmente impede que o frio que está no ar, né? Chegue até você, né? Então, ele fica como se fosse um isolante. Quem produz o calor para você se manter quentinho é você mesmo. Interessante, muito legal, né? Às vezes, vou botar no cobertor que ele vai aquecer. Não, ele vai só impedir. Quem vai produzir o próprio calor é você. Muito legal. Por isso que podemos dizer que o tempo todo trocamos de calor com o ambiente. Quando sentimos frio é porque estamos perdendo calor para o ambiente. Mas o calor que somos capazes de produzir, nós estamos perdendo mais para o ambiente do que aquilo que nós estamos podendo produzir. Nós estamos produzindo menos. E você está gastando mais para o ambiente, tá? O cobertor não pode esquentar as pessoas porque ele sozinho não produz calor. Assim como as roupas de frio que usamos, ela apenas retém uma camada de ar que está em volta do nosso corpo. Tá no livro. E eu também já expliquei, né? Tá na página 249. Então, a nossa provinha vai incluir o capítulo 14, tá? Vou mandar pra tia Tati tudo que vai ser utilizado na prova, as folhinhas de trabalho. Temperatura e calor, capítulo 14, tá? Mudanças climáticas e aquecimento global. Bom, o aquecimento global é um assunto tão comentado, né? O tempo todo. Um dos assuntos mais debatidos nos últimos anos é o aquecimento global. Sempre temos a impressão de que a temperatura média estão cada vez mais elevadas nos verões e ouvimos o comentário sobre o aquecimento global em jornais, revistas e noticiários. É professora também, né? Toda hora. Será que nossos dias estão realmente mais quentes? As geleiras estão derretendo mais do que os tempos passados? Há um risco real de nível do mar subir e invadir as cidades litorâneas em todo o mundo? Antes de tentar responder essas perguntas, é preciso entender melhor um processo natural e fundamental para o nosso planeta, chamado efeito estufa. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre o efeito estufa. Coloquem no caderninho o que significa, só para vocês saberem o que é, tá? Mas eu sei que a maioria já sabe, porque já foi comentado na sala de aula, já foi comentado no 8º ano. A tia tá sempre falando disso, né? Então, quem são meus alunos de épocas anteriores sabe, porque a tia tá sempre comentando isso. Pesquisem, tá? Por favor. Coloquem no caderninho, como fonte de pesquisa mesmo, né? Pra poder entender melhor, tá bom? Vamos lá. Parte da luz do Sol atinge a superfície da Terra, é refletida em volta para o espaço. Outra parte é absorvida pela superfície do planeta. Podemos sentir a absorção quando ficamos diretamente expostos ao sol. A pele se aquece e
sem os devidos cuidados, até pode mesmo nos queimar. E é verdade, as pessoas com pele mais clarinha, quando ficam no sol, ficam logo avermelhadas. Dependendo da situação, né, pode ter queimaduras, né, graves por causa do excesso de sol em um horário não adequado. Tá lá no horário que o sol tá no pico do negócio, você vai pegar sol naquele horário? Não pode, tem que ser de manhãzinha, tá? E mesmo assim não pode ficar a manhã toda não, tem um determinado horário para que vocês possam ficar. É igual o bebê. O bebê, ele tem que ficar 10 a 15 minutinhos no sol. Mas como é que é feito esse processo, né? E tem que ficar de costas pro sol, ou seja, virado em posição contrária. Não é virar o bebê de costas, não. Ele tem que ficar, por exemplo, o sol tá aqui e o bebê vai ficar com a cabeça daqui pra lá, né? Espera que eu tenho uma bonequinha pra explicar. Mas, conseguiram entender? Vamos supor, aqui tá o sol. Ó, vou pegar essa lâmpada aqui, ó. Aqui tá o sol, tá? E a cabeça do neném é aqui, né? A cabeça é aqui e aqui tá o corpinho. Então tem que ficar assim, contrário, né? Não é botar o neném assim, não, de frente pra cara do Gu, não. Porque é perigoso por demais, né? Pode queimar a retina da criança, que um bebezinho não sabe que tem que fechar os olhos, que não pode fazer isso. Aí por isso que torna-se perigoso, tá? Bom, a Terra absorve, como eu falei, toda a luz recebida do Sol, sem refletir por volta do espaço, e parte dessa energia é convertida de novo, né? Mas não é isso que absorve. A temperatura da Terra se mantém aproximadamente constante. Isso ocorre porque o planeta libera parte da energia que recebe. Grande parte da radiação solar que atravessa a atmosfera aquece a superfície e é refletida de forma de radiação infravermelha. Então, o que acontece? Bate como uma estufa mesmo, né? Os raios incidem, né? Alguns refletem e a maioria fica como se fosse uma estufa. Por isso que o nome é efeito estufa. Então, eu já queria falar, o problema não é a existência do efeito estufa, o seu aumento exagerado. É um negócio que a partir de uma certa época ele foi acentuando cada vez mais, porque o aquecimento global então, é uma consequência do aumento estufa. O aumento de compostos de carbono liberados na atmosfera faz com que uma parcela maior da radiação infravermelha presente na Terra fique aqui mesmo, o que aumenta a temperatura média local. Segundo os cientistas, né, realmente pode derreter geleiras, né? Pode não, né? Já está derretendo. Muitas evidências da ação humana foi determinado nesse processo, o aumento do aquecimento global. Entre os efeitos disso estão derretimento acelerado, aumento da temperatura média do planeta. E é preciso reavaliar esse estilo de vida, nosso nível de consumo de energia em busca de equilíbrio do efeito estufa. Cada um de nós precisa ajudar a adotar atitudes conscientes que ajudem o planeta Terra. Tem um exercício da página 253, por favor, façam. Vou anotar aqui, porque a tia vai... Tá um pouquinho tarde agora, que a tia tá gravando. Já tá até um pouquinho de sono, mas eu tô tão tranquila dando a aula, mostrando pra vocês assim, um monte de coisa. Tô muito tranquila mesmo, graças a Deus. Então, ó, só pra gente, né, pelo livro que eu tô vendo aqui com vocês, tá? Capítulo 14, temperatura e calor, vocês vão ler de novo, né, fazer vai fazer um resumozinho no seu caderno. Só que vocês vão fazer, vocês mesmos, não precisa corrigir nem nada, porque vocês vão anotar aí que vocês estão entendendo, tá? Vou botar aqui, capítulo 14, já anotando.
Página de exercício 252, tá? Pense e responda. Aí a tia vai mandar o gabarito para vocês, tá bom? Pra vocês não ficarem pensativos. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação térmica, ou quer dizer, energia cinética, das partículas que contêm um corpo. Isso aí é temperatura, tá? Aí a tia falou quando a gente toca qualquer corpo, a gente tocou assim, a gente consegue ver se tá quente, frio, morno, mega quente, igual a gente tá no chuveiro, né? Eu gosto de tomar banho de água quente. Eu sei que não se deve, mas eu gosto. Aí o que eu faço? Eu vou, boto lá e fico, né, mirando até ver aonde o meu gosto. Aí quando tá no meu gosto, eu entro, tomo banho. Se estiver frio, eu não tomo, não. Depois eu tomo, né, gente? Mas assim, frio, não vai rolar, não. Eu vou esquentar a água. Vou mesmo. Bem, então aqui, quando nós tocamos um corpo qualquer, nosso tato avisa se ele é quente, frio ou morno, como a tia falou. O tato nos permite essa percepção, embora a informação que ele nos transmita possa ser imprecisa. Apenas olhando para dois corpos idênticos, sendo que um é quente e outro é frio, não conseguimos notar diferença alguma, não é verdade? Eu posso olhar assim para uma água, uma tá quente e outra fria. Não estou falando congelada, eu falei fria. Se você olhar, você pode até ver assim a fumacinha do quente, mas se não tivesse a fumacinha, você não iria saber. Então, pelo olho, você não consegue fazer percepção, mas pelo tato você consegue. Onde está a diferença? Que a mudança ocorre em um corpo quando o outro aquece. Como é que a gente pode fazer essa diferença? Deixa eu te explicar, porque a tia leu, depois não, né, vocês podem ter entendido. Olhando para os dois corpos idênticos, sendo que um é quente e outro é frio, não conseguimos notar diferença alguma entre eles. Onde está a diferença? Que mudanças ocorrem de um corpo quando ele aquece? As moléculas de íon de um corpo estão em constante movimento e em constante vibração. Dizemos que ele tem certa agitação. Nós chamamos de agitação térmica. Podemos dizer que a temperatura está relacionada no estado de agitação das partículas de um corpo, ou seja, agitação térmica. Então a tia falou para vocês o que era temperatura, grandeza física, que mede um grau de agitação térmica das partículas que compõem um corpo. Pode esquecer? Não. Como medir corretamente a temperatura? Quando tocamos em um corpo, qualquer, nosso tato permite perceber se está frio, quente ou morno. Entretanto, esses receptores térmicos da pele são mais adequados para medir as temperaturas. Por isso, precisamos encontrar um modo mais preciso. É claro que você está lá com um corpo lá, você pode, assim, por exemplo, uma criança está com febre, né? Aí você vai lá, coloca a sua mãozinha para verificar como está a temperatura, né? Às vezes, normalmente nós erramos, porque a sua mão normalmente está mais fria do que a parte que você colocou. Então, já dá uma sensação de que você vai achar que está todo mundo com febre, né? Então, uma também das características muito boas é você colocar face com face, né? Que aí é diferente, você consegue sentir melhor, né? Então, essas grandezas físicas do corpo variam com a temperatura, por exemplo.
o comprimento de uma barra metálica ou uma coluna de mercúrio contida num tubo fino, o volume de um gás contido num balão elástico, pressão exercida por um gás contido num recipiente de volume constante. Então, essas são grandezas físicas que variam com a temperatura. Tá, a temperatura ali pode variar de acordo com o ambiente, tá? Isso que eu te falou, são exemplos. Para medir a temperatura dos corpos, usamos um instrumento chamado termômetro. Assim, conhecemos as variações das grandezas físicas citadas acima. Para medir a temperatura, como eu falei, vamos utilizar o termômetro. O termômetro vai variar o volume que está dentro dele, que é o mercúrio, para dizer se a pessoa está febril ou não. Precisamos medir a temperatura da água dentro de um corpo, colocamos o termômetro dentro dele e aguardamos alguns minutos para ver se a água e o termômetro passam a ser a mesma temperatura. Isso entretém o equilíbrio térmico. Um livrinho também, tá? Bom, aí aqui tem um outro exercício com 3 perguntinhas só. Pense e responda. Página 256. Podem fazer também. 256. Ó, não é muito exercício. No outro lá, da página 252, 3 perguntinhas. E aqui no 256, mais 3 perguntinhas. Então, página 252 e 256. 3 perguntinhas para cada. Bom, molezinha, né? Molezinha. Tá bom, então? Aí aqui vai falar sobre escala Celsius, escala Fahrenheit. A relação entre as duas, por favor, leiam, né? Leiam. E na próxima vez, porque já tá batendo aqui uns 16 minutos de aula, aí a tia depois vai falar sobre a escala Celsius. Deixa eu ver aqui uma coisinha, se tem uma observação da escala Fahrenheit. Tem sim, ó, a temperatura da fusão da água a nível do mar é 32 Fahrenheit. Temperatura de ebulição da água a nível do mar é 212 Fahrenheit. Na escala Celsius, que é a que mais nós utilizamos mesmo, a temperatura da fusão da água a nível do mar é 0 graus Celsius. E a temperatura da ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius. Por exemplo, você vai botar uma água, quando ela borbulhar, ela chegou a 100 graus Celsius, entendeu? É assim que a gente vai verificar. Fácil também, né? Então, ó, 100 graus aqui, 212 aqui, Fahrenheit. Nível do mar, só a temperatura da fusão da água em nível do mar, 32. E aqui, 0 grau. 0 grau, 32. 100 graus para centígrados Celsius para a escala Celsius e no outro é 212 Fahrenheit, tá bom? Por favor, leiam o livro. Agora eu tô mudando um pouco, hein, o discurso final. Leiam o livro, façam um resumo, acessem a plataforma Plural, né? E faça agora os exercícios do livro, tá? Já vou mandar o gabarito. Um beijinho, fica com Deus, tá? Até a próxima. Tô com saudade.